Tudo bem com vocês? Deixa eu só conectar aqui. Eu uso uma inteligência artificial que me ajuda a organizar minhas coisas. Eu preciso do Wi-Fi dela agora. Nada como a tecnologia, né, gente? Tudo certo com vocês? Como é que nós estamos hoje? Domingo bom, né? Saí de casa, minha casa é gelada. Parecia que estava tão frio. Agora parece que está tão quentinho. Que delícia. Deixa eu ver se ele não quer adentrar aqui. Opa, sou eu essa aqui, conectar. Então vamos hoje refletir. Eu trouxe aqui um tema, na verdade assim, eu gosto muito daquele Momento Espírita. Vocês seguem? Gosto muito. A linguagem dele eu acho muito legal. Ele é da Federação Espírita do Paraná e ele é conhecido no Brasil inteiro, né? É muito legal. E aí ele tem várias coisas interessantes, tanto na escrita quanto em áudio. Dá pra gente ter áudio também. E aí eu vou tomar a liberdade de usar uma passagem aqui de uma reflexão para a gente poder conversar, tá? É interessante que eu sempre falo quando a gente vai preparar uma palestra, o tema vem, né? Não vou explicar. Mas eu lembrei que quando eu estava pensando em estrada, eu estava viajando essa semana, daí eu lembrei de um tio meu, chamado Antônio Esperança, e eu lembrei de uma música que ele cantava, nessa longa estrada da vida. E ele cantava, era um tio muito feliz, com vários problemas pessoais, mas com uma família maravilhosa. Ele construiu aquela família. Eu aprendi muito com aquela família, muito. Ele morreu de Covid, estava com câncer, pegou Covid, e infelizmente nós o perdemos e não podemos viver o luto dele. Muito importante para a família, né? Para a gente que perdeu a família. E aí, quando eu estava preparando essa palestra, eu lembrei dele cantando, Tio Esperança, Antônio é o nome dele, a gente chamava de Tio Esperança. E ele cantava essa música, e interpretava, e ele dizia da estrada. E quando ele morreu, essa música tocou, para que a gente lembrasse que a vida é uma estrada. Eu aprendi com ele. A gente aprende com muita gente, né? É muito bom. E outra coisa também, é uma soma de coisas para a gente aprender. Eu estou assistindo The Chosen. Alguém está assistindo? Eu adoro as passagens que Jesus está caminhando com eles. Vai caminhando, e aí eles vão falando umas coisas, e Jesus tem vontade de parar de vez em quando e falar assim, gente, assim não. Não é não? É igual eu sou professora, que chego na quinta série, assim não. Então vai indo, de repente eles começam a brigar entre eles, quem é o mais isso, quem é aquilo, não, nós vamos para tal lugar, e aí Jesus só dá uma paradinha, tipo, gente, assim não, né? Ele só dá aquele olharzinho. Então, eu acho muito interessante essa forma que está sendo apresentada. E essa imagem aqui é uma imagem também bem interessante, né? Quem está assistindo The Chosen aí, já estão assistindo a 5ª temporada, ela é bem tensa, né? Ela é bem intensa, porque é uma história que todo mundo sabe, começo, meio e fim, mas mesmo assim ela pode ser contada de diferentes maneiras. A maneira com que o Jake, né, tá contando, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, lembrando que ele coloca para os tempos atuais justamente para que os jovens consigam assistir, entender a mensagem, que eu acho que está muito clara ali, e chama a atenção dos jovens mesmo, né, uma linguagem interessante. E aí essa imagem que eu estou esperando chegar, né, depois que ele ressuscita e ele vai no caminho de Emaús, não é assim? E dois estão caminhando e falando, poxa vida, morreu, né? Que coisa. E ele vai caminhando, vai conversando com os dois e ninguém percebe que é ele. E depois olha, com quem que nós caminhamos esse tempo inteiro? Então eu fiquei pensando, quantas vezes a gente caminha, né? Ou alguém é enviado por ele e a gente se dá conta a que horas, né? Que horas que eu vou me dar conta que eu estava caminhando do lado de alguém? E eu fiquei imaginando, como é que seria caminhar com ele? Como é que era, né? Caminhar. Como é que seria dar uma voltinha com ele aqui por Londrina? Ué, né? Vou dar uma voltinha com ele aqui em Londrina? Vamos sair aqui do Meio-Meio? Onde é que a gente ia com ele? Onde é que a gente ia passar primeiro? Sai daqui e vai aonde? Ali no lar, né? Com certeza, dos vovozinhos, da vovozinha. Ó, ele ia gostar dali. Aí depois a gente dá uma passadinha aqui na Guaporé, é isso? Ia caminhando, porque ele não ia querer pegar carro nem ônibus.
Ele gosta de caminhar. Onde é que a gente ia passar com ele? A gente ia andar nas ruas lá do centro e mostrar para ele como é que tá? Ou a gente ia querer levar ele lá pro Galvão Nelore? Onde a gente ia levar ele? Ia levar na nossa casa? A gente ia mostrar para ele como é que tá o posto de saúde, pedindo para que ele ajude? Tem muita gente ali precisando, dar uma passeadinha no Hospital do Câncer. Onde é que a gente ia caminhar com ele? Eu acho que a gente podia escolher lugares que ele ia ensinar bastante, né? Primeiro que todo lugar é lugar de ensinar. O problema é a gente aprender, mas que ele ia ensinando pra gente, tá? Então foi a partir dessa reflexão de se eu pudesse caminhar com ele, por onde eu caminharia, como é que seria. E aí eu vou trazer, isso aqui é exatamente o que está na mensagem, acho que 117, se não me engano, do Momento Espírita. Eu ouço ela, o Spotify tem no YouTube, tem um monte de lugar, né? Cada um de nós caminha pela vida como se fosse um viajante que percorre uma estrada. Há os que passam... Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Esse aqui é legal, porque aumenta na hora o tamanho da letra. Olha que bom. É ótimo, né? Há os que passam... Peraí. Estou aprendendo ainda? Vamos deixar o destaque? Ok. Então vamos lá. Há os que passam pouco tempo caminhando e os que ficam por longos anos. Há os que veem margens floridas e os que somente enxergam paisagens desertas. Há os que pisam em macia grama e os que ferem os pés em pedras pontudas e espinhos. Há os que viajam em companhias amigas, assinaladas por risos e alegrias, e há os que caminham com gente indiferente, egoísta e má. Não é legal pensar nisso aqui? Como é que pode? Os que caminham pouco tempo, muito tempo, é o tempo que a gente passa aqui que determina o que a gente leva daqui? Será? Será que é a maneira que a gente vive aqui que vai determinar depois como é que a gente vai, né? Tem gente que vê margem florida, eu achei isso demais. Não tem gente que é o dia inteiro reclamando? Sempre o mundo é um deserto. Tem os seus desertos, né? A gente tem. Jesus até ensinou pra gente, não é para fugir do deserto. Vai lá, passa um tempo, observa aquilo, pense em você, vá para o deserto, olhe para aquilo tudo. 40 dias ele passou? Não era isso? Olhe para você, é uma chance de. Pisam em macia grama e o que os fere os pés. Verdade. Tá todo mundo, eles dizem, tá todo mundo no mesmo barco. Não, tá todo mundo no mesmo oceano. Cada um tá num barco. É ou não é? Tem gente que tá num iate, super mega bilionário. Tem gente que nem tem barco para atravessar. Tá na margem do caminho esperando alguém dar carona. Aos que viajam em companhias amigas, assinaladas por risos e alegrias. E o que caminha com gente indiferente. E tem, né, gente? Percebe do lado da gente, às vezes? Eu tenho que ficar tomando conta disso. Eu preciso fugir disso? Literalmente, egoísta e má? Não sei, Jesus não fugia deles. Mas ele mostrava, né? Ele mostrava que, olha, existe uma forma diferente de ser. Você não precisa agir desse jeito. Vamos continuar aqui. Os companheiros da jornada. Esse aqui eu achei legal também. Há os que caminham sozinhos, inclusive crianças, e o que vão em grandes grupos. Vamos imaginar as famílias? Famílias grandes, famílias pequenas, famílias de todos os tipos. Não é? É bom ser espírita, porque a gente não tem preconceito. Eu acho isso demais, já falo toda vez isso, para a gente lembrar. A gente segue um mestre que não tinha. Ele não tinha. Você pode pegar o evangelho, em que momento ele vai ser preconceituoso? Em que momento ele exclui? Ele diz que quem é meu pai, quem é minha mãe, no sentido de somos todos, né? Ninguém é para ficar sozinho. Há os que viajam com pai e mãe e os que estão apenas com os irmãos. Há quem tenha por companhia marido e esposa. Olha só, né? Cada um está viajando numa estrada. Muitos levam filhos, outros carregam sobrinhos, primos, tios. Alguns andam apenas com os amigos.
Há quem caminhe com os olhos cheios de lágrimas e os que se vão sorridentes. Aí a gente fala, ó, a vida para aquele é fácil, não é assim? A vida para aquele é fácil. Só sorrir. Mas será que ele não optou em sorrir? Sorrir é uma opção? Ou uma falta de opção também, né? Vamos sorrir. Que a vida é assim, vamos rir, não é mesmo? Né? Mas mesmo os que riem mais adiante poderão chorar. Nessa estrada, nunca se conheceu alguém que a percorresse inteira sem derramar uma lágrima. E às vezes a gente acha que é só a gente chora, né? Só para você o negócio tá ruim. Para os outros, não. Para os outros tá perfeito. Diferença no caminho, gostei disso também. Meio de transporte. Você vai viajar, você tem que escolher o meio de transporte. Vou daqui para Curitiba, foi esses dias. Posso ir de avião, posso ir de ônibus, posso ir de carro. Posso ir a pé? Não posso ir a pé? Posso. Tem gente que, se eu decidir que eu vou, o povo corre, não tem? De bike, nossa, de bike tem bastante gente, né? É bem legal. Não tem coragem, mas é legal, né? Nem preparo para isso. Nessa vida a gente não dei conta do corpinho, não, tá? Pela estrada dessa nossa vida, muitos caminham com os próprios pés. Outros são carregados por empregados ou parentes. O carregado, às vezes ele não tem forma de locomover, né? Lembra aquele que foi carregado para que Jesus o curasse? Por parentes, por amigos, abriram lá o teto e desceram. Então, assim, esse sentido de carregado por empregados ou parentes pode ser usado de duas maneiras. Às vezes eu preciso te levar, porque se eu não te levar, se eu não te tirar daqui e te levar ali, lembra o outro do poço, que ele não tinha como sair e ser banhado na primeira vez, que a borbulhasse, e aí ele vai lá e, opa, alguém tem que me levar daqui para lá, alguém tem que me carregar nesse momento que eu preciso de apoio. Alguns vão em carro de luxo, outros em veículos bem simples. Mas aos que viajam, olha lá, de bicicleta ou a pé. Né? O meio de transporte tá liberado aí. Há gente branca, negra, amarela, mas se olharmos a estrada bem do alto, veremos que não dá para distinguir ninguém. Todos são iguais. Olha que bonito. Lá de cima do avião, a gente não vê ninguém, não é? Não vê nada. A gente só vê uns pontinhos. Nem dá para ver direito. Ou seja, se a gente estiver do lado de lá, a gente vai continuar vendo isso? Se eu continuar vendo essa discriminação, eu vou dizer que eu acho que a gente fez tudo errado aqui, ou fez tudo errado. Eu não acredito que na vida que continua, a gente pode só ter qualquer tipo de preconceito, gente. De raça, de imigração, seja do que for. Não tem como. Então, lá do alto, todo mundo é igual. Por que só lá do alto? Não, porque aqui, do seu lado. Esse lado alto, não é mesmo? A gente magra e gente gorda. Os magros podem ser assim por elegância e dieta, ou porque não tem o que comer. Não é mesmo? A gente está vendo em Gaza. As fotos são chocantes. As pessoas morrendo de fome do lado de lugares que tem muita comida. Aqui em Londrina a gente tem problema de comida. Não é? O mundo carece disso, nós estamos discutindo agora a questão bilionária do comércio global, mas não temos a mesma força para dizer, e a fome? A pessoa, se a gente tivesse a mesma força e dedicação que a gente tem para discutir comércio global, para discutir a humanidade, cara, ia dar super certo, não ia? Porque é uma força, gasta dinheiro, gasta tempo, briga com as pessoas, faz tudo isso, e no final, não sei o bolso de vocês, mas o meu continua com os boletos. O de vocês também? Que coisa maluca, né? O salário continua caindo naquele dia e as coisas vão... Já pensou se a gente se unisse desse jeito para discutir que agora a gente não quer mais que ninguém passe fome nesse lugar? Chega, acabou a brincadeira. A gente ia conseguir resolver ou não? O que será que a gente não se junta, hein? O que faz com que a gente não consiga? Essa história da gente ficar brigando um com o outro não é uma boa, né? Embora a gente talvez acorde. Alguns trazem bolsas cheias de comida, outros levam pedacinhos de pão amanhecido. Ó, né? Muitos gostam de repartir o que tem, outros dão apenas o que lhes sobra, mas muita gente da estrada nem olha para os viajantes famintos. História do bom samaritano. Essa história
como Jesus gostava de alegorias, e é interessante, como ele era um bom, ele conta as coisas de acordo com a necessidade de interpretação. E no final, na última semana fatídica, ele diz para os discípulos, eu vos falava em parábolas, agora eu vos falo às claras. Eu falo exatamente o que é. E aí ele conta que ele vai morrer, que tudo vai acontecer. E aí as pessoas não acreditam nisso, né? Acha que ele está falando isso? Acreditavam nas histórias, né? Eles dizem, mas agora eu estou te falando. Vai ter que acontecer algumas coisas. Então, a parábola quando ele conta do samaritano, numa época tão dividida, e eles odiavam os samaritanos, os judeus, e aí ele usa justamente uma coisa tão difícil. E ele vai e conta essa história. E eu fico imaginando os judeus parados ouvindo ele. Porque hoje, quando a pessoa vem falar alguma coisa que eu não quero, não acredito, eu acho que é a minha opinião, eu não quero nem ouvir. Eu nem deixo a pessoa falar. Ué? Judeus podiam ter falado, para Jesus, não vai usar esse samaritano, já pode parar a história, muda a história agora. Não é? Eles escutavam até o final, vamos escutar o que ele vai dizer. E ainda no final ele diz, qual foi que fez bem ao próximo? Aí naquilo tinha alguém que diz, né? Aquele que fez ao próximo. E, na verdade, ele não era capaz nem de falar, o samaritano. Pode ver lá na Bíblia. Ele dizia, foi o samaritano que fez. Não. O mestre da lei fala assim, aquele que fez bem ao próximo. Porque ele era incapaz de citar o nome do samaritano. Né? Olha que interessante. Na Bíblia está cheio de exemplos. O evangelho por si só não precisava nem do momento espírita. Eu digo que o evangelho por si só dava conta da gente. Mas a gente precisa dessas leituras, trazer. Assim como Jesus por si só não precisava de parábolas. Só de você ver o que ele estava fazendo com as pessoas ali, ele não precisava contar historinha. Mas era preciso que ele despertasse nas pessoas a consciência, escutasse. Então é preciso que nós também escutemos, ouvimos, vê coisa boa, conversa coisa boa. Quantas vezes a gente vai ouvir coisa boa por dia? Ou a gente não ouve nenhum horário? Como é que eu vou despertar isso? Há pessoas que percorrem a estrada sempre vestidas de seda e cobertas de joia. Outras vestem farrapos e seguem descalços. Há crianças, velhos, jovens e casais. Mas quase todos olham para lugares diferentes. Isso aqui eu achei o máximo. Cada um, dentro da sua estrada, da sua história, com as suas necessidades, vê o caminho do seu jeito. Eu estou passando pela mesma estrada que outro, mas eu estou caminhando numa velocidade diferente. Eu sou capaz de parar e olhar, ou eu sou capaz de sair correndo para chegar primeiro, não é? Então, a estrada da vida, como eu diria a música, é longa. E o melhor é que ela não acaba nunca. Porque eu digo sempre, depois que a gente estuda e nós estamos aqui na doutrina espírita, muda radicalmente a forma de ver a estrada, não é mais a mesma. Ela não tem mais um sentido finito. Eu vou caminhar até ali, chegou ali, acabou. Olha que bênção. Era fácil assim. Mas isso muda a maneira de você ver a estrada. Se ela não acaba nunca, ela é infinita. Para alguns, isso é terrível. Gente, infinito, não acaba nunca isso aqui? Tipo filme ruim, né? Você fala, meu Deus, não acaba nunca. Não acaba nunca essa conversa? Então, a hora que você percebe que a estrada não acaba nunca, depende da forma que você está caminhando, era melhor que ela acabasse. Porque para você ela não faz sentido. Mas para quem gosta da estrada, olha que delícia, você que anda de bike, não é? Tem dia mesmo cansado, não continua? Porque, nossa, eu vou até mais para frente, porque ali, a hora que a gente desce um morrinho e sobe, tem uma vista. Se eu chegar lá às 5 da tarde, eu consigo, nossa, é assim, né? Você quer ver aquela imagem. Você fala, nossa, se eu tivesse perna ainda, eu ia continuar pedalando. Porque tem outra mais para frente, que é mais lindo ainda. Mas eu vou sair mais cedo amanhã, ou domingo que vem, porque daí eu consigo ir até tal lugar. A gente vai se colocando, né? Então eu achei isso muito bonito. Uns olham para o próprio umbigo, outros contemplam as estrelas. Alguns gostam de espiar os vizinhos para fofocar depois. Adoro o Momento Espírita, porque ele traz para o nosso dia. Essas passagens todas vão estar dentro de Fonte Viva, né? Dos livros do Chico, do Emmanuel,
vão estar dentro do Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente pegar várias dessas coisas, a única coisa que ele faz é trazer para uma leitura onde a gente possa ler e se colocar naquilo, né? Olhar para o próprio umbigo é uma expressão nossa, né? Contemplar as estrelas, fofocar também é uma expressão nossa, né? Uma boa parte conta o dinheiro que leva, e aos que sonham que um dia todos da estrada serão como irmãos. Espera aí, vamos voltar. Entre os sonhadores, aos que se dedicam a dar água e pão, abrigo e remédio, aos viajantes que precisam. Há pessoas cultas na estrada e há gente muito tola. Alguns sabem dizer coisas difíceis, outras nem sabem falar direito. Em geral, os sabichões não gostam muito da companhia dos analfabetos. Interessante isso, né? Sabichão. Ele não está dizendo dos sábios. Todo sábio, não é? Ele não fala o que pensa. Ele pensa o que ele fala. E a companhia daqueles que não sabem nos ensina tanta coisa, né, gente? Eu adoro isso. Sentar do lado de uma pessoa que tem a sua própria cultura e a sua vida. Mesmo analfabetas. Ela dá, às vezes, cada insight na gente que a gente fala, uau, é ou não é? Eu tinha a Dona Norfa. Mesmo aqui em Londrina, a gente encontra ainda muitas pessoas que são analfabetas. É triste isso. Você pensou que em Londrina tem gente que não sabe ler e escrever? Não é louco? Com tanta coisa que a gente tem, a gente ainda precisa correr atrás disso. E às vezes você senta do lado dessas pessoas e você escuta histórias de vida que você fala, gente, que interessante, eu nunca tinha pensado que a vida podia ser por esse lado. Então, o sábio e os sabichões. O que é certo mesmo é que quase ninguém na estrada está satisfeito. A maioria dos viajantes acha que o vizinho é mais bonito ou viaja de forma mais bem confortável. É que na longa estrada da vida, esquecemos que a estrada terá fim. Essa parte aqui é o fim dessa pedacinho, né? Eu pensei nisso. Essa vida, mas a estrada continua do outro lado de lá. Pelo menos eu acredito. Tá? Então, isso também é interessante. Você está satisfeito com a estrada? Satisfeito com o meio de locomoção que você pegou? Você pode ter escolhido, não é mesmo? Eu vou escolher agora pegar a bicicleta. Não estou preparado para a bicicleta. Não vou andar até na esquina, vou ter problema de cãibra. Então, primeiro eu tinha que começar caminhando. Preparo físico, depois, não é assim? Ou eu vou confortavelmente, que alguém me leve. Olha lá. Mas daí, depende, né? Eu vou ver a estrada? Como é que eu vou? Estou satisfeito? E tem gente que está andando de bicicleta, mas está sonhando com outra coisa, não é assim? Tem gente que passa a vida sonhando com a vida do outro. Ai, podia ter sido diferente. Então, bem bonito isso aqui. E quando ela acaba? Ou seja, quando este trecho, vamos imaginar trecho de duplicação, né? Daqui, Biporã, carregaremos sim a experiência aprendida durante o tempo de estrada e estaremos muito mais sábios, porque todas as outras pessoas que vimos no caminho nos ensinaram algo. A estrada de nossa existência pode ser bela, simples, rica e tortuosa. Seja como for, ela é o melhor caminho para o nosso aprendizado. Deus nos ofereceu essa estrada porque nela se encontram as pessoas e situações mais adequadas para nós. Isso é muito terrível. Quando eu não era espírita era mais fácil. Porque essa história de saber que eu estou no lugar que eu preciso, não é que eu mereço, porque se fosse merecer, né? Eu digo, Deus é misericordioso. Se fosse justo e bom, nós estávamos justo, aí eu ia ter um problema, né? Bom, ele é. Então, essa história da gente ter que estar na família que precisava, né? No emprego. Meu Deus do céu, neste tempo, bem conflituoso, onde a gente vai ter que parar e escutar o que a gente está falando. Eu falo que nada melhor do que ler o que você escreveu lá nos comentários. Lê o que você escreveu no comentário do Insta, X, seja lá o que for. Pensa se alguém falaria isso. Nossa, meu Deus, eu acho que as pessoas não estão pensando no que estão falando, escrevendo. Possível isso. Qualquer pessoa de bom. E o demais é que eu sou professora. E a gente escuta isso falando que os filhos têm que ser educados, isso, aquilo, outro. Aí você vai ver o que a pessoa escreve. Absolutamente uma falta de educação sem fim. Pessoas educadas. E eu acho isso muito maluco, isso. Muito doido. Né? A escolha que a gente faz, tá? Então, a gente está nesse tempo conflituoso para a gente exercitar o quê? A paz, né?
Agora é a hora da paz. Nenhum tempo melhor para ter paz do que quando a gente está num tempo turbulento desse. Então, olha lá. Siga pela estrada ensolarada. Procure ver mais flores. Valorize os companheiros de jornada. Reparta as provisões com quem tem fome. Sobretudo, não deixe de caminhar feliz, com o coração em festa, agradecido a Deus por lhe ter dado a chance de percorrer esse caminho de sabedoria. Então, esse aqui é a mensagem, se não me engano, 117 do Momento Espírita. Dá para vocês escutarem. Hoje eu quis trazer assim, escritinho, normalmente eu leio aqui. Mas ao ler as palavras, parece que a gente vai guardando alguns trechos, não é? E aí, quando eu li isso aqui, eu tive que ler umas 3, 4 vezes. É legal isso também. Quando você vai estudar alguma coisa para mudar você mesmo, não é uma leitura que vai mudar. Se fosse assim, a gente lê o Evangelho uma vez e dava certo, né? Então, assim, ó, uma das coisas que a gente tem que fazer para buscar melhorar, pelo menos para mim dar certo, tá dando aos poucos também, né? É ler, reler, treler, não é não? Voltar, ler de novo, pensar. E o mais interessante é que cada vez que você lê, você tem uma visão diferente disso. Então, cada vez que você lê de novo, o que é Deus? O que é Deus? No momento de super aflição, abre o livro dos Espíritos e vai na primeira pergunta: que é Deus? Ele tem sentidos, às vezes, que tocam o seu coração. Tem dia que você lê aquilo como se não tivesse, né? Nem se importando com o que lê. Eu leio muito aquele Minutos de Sabedoria, que a gente faz no Evangelho, a minha filha, e ela diz assim: mãe, mas eu já li isso aqui. Eu digo: não tem problema, filha. Daqui até o final da sua vida, você pode abrir, e cada dia uma mensagem vai tocar o coração da gente diferente. Então, durante essa estrada, eu escolhi aprender. É a escolha. Eu escolhi. Eu quero até o final aprender o máximo. E é isso que eu tenho que fazer. Aprender e, no meu caso, ensinar. Eu preciso aprender para poder ensinar, porque eu sou professora. É uma escolha. É uma escolha. Eu aprendo no caminho, eu aprendo com o caminho, eu aprendo com a paisagem do caminho, com as pessoas que cruzam o meu caminho, com as pessoas que escolhem uma música para eu escutar junto com ela um trecho, com as pessoas que me fazem parar, às vezes, e sentar para chorar. E às vezes a gente acha que a gente é fortão e alguém pega no seu ombro e fala: senta aqui agora e vamos chorar. Não, você vai sentar e vai chorar agora. Pode chorar. Como eu brinco, eu falo, pode chorar 24 horas. No outro dia tem que levantar. Senta, chora. Você acha a pior pessoa do mundo e chora. Aí depois você fala: nossa, o que eu tô fazendo aqui? A estrada continua, né? Então eu escolhi, e é uma escolha fácil? É uma escolha fácil para vocês? Para mim tá fácil. Porque eu sei que a escolha foi minha. Ninguém escolheu por mim. Eu tive que escolher. Então, assim, deve ser outra coisa difícil quando a gente segue a estrada que o outro escolheu. Então, eu tenho filhos. Eu posso escolher a profissão deles? Com quem ele vai casar? Onde ele vai morar? A vida que ele vai ter? No máximo que eu posso fazer é: olha para minha casa. Olha para o meu casamento. Olha para minha vida. Olha a forma que eu trato os outros. Olha a estrada que eu estou vivendo. Se você achar que vale a pena, pode perguntar para mim que eu vou dizer como é que é. Mas a sua estrada eu não sei como vai ser. Mas se precisar de alguém caminhando do seu lado, vou caminhar. Mas eu não posso escolher para você. Nem os seus amigos eu estou conseguindo mais, né? Depois dos 17 eu brinco, né? Era tão fácil antes, né? Que a gente tinha lá. Agora, depois de jovem, ele vai tocar a vida dele. Esses dias as mães estavam brigando no grupo, que eles estavam escolhendo, e eu nunca falo em grupo de mães. Eu falei: gente, é o seguinte, daqui a um ano eles estarão todos na faculdade, e a gente não vai saber nada disso mais. Que eles tenham uma decisão a ser tomada agora, e vão pagar por isso. Eles vão ter que fazer escolhas. Por enquanto ele ainda manda para o grupo, né? Olha, nós vamos tal coisa, a gente está se juntando para fazer uma festa, assim. Daqui a pouco ele vai ter que tomar as escolhas dele. Então, que ele olhe para a minha vida e a minha estrada, e ele consiga enxergar que vale a pena estar nessa estrada. Eu trabalho todos os dias para isso. Afinal de contas, como mãe, como espírita, eu sei que essa estrada que eu caminhei, que eu estou caminhando, eu fui agraciada em ter 2 filhos, meu marido,
ter um casamento maravilhoso, aprender, filosofar todos os dias, a gente fica filosofando, é uma delícia. Eu e o Flávio, a gente conversa de tudo, de filosofia, de vida, de história, de espiritualidade. É uma escolha que a gente faz todos os dias, para a gente poder um elevar o outro. E aí os nossos filhos olham para a gente e falam, olha só, que coisa, né? Eles falam que a gente elevou o sarrafo, agora tá difícil. Ele fala, mãe. E foi tão bonitinho um dia, a gente estava no carro, os dois brigando, não que irmãos brigam, não sei na casa de vocês. Meu Deus, como brigam. E os ciúmes? Meu Deus, né? E os dois lá brigando, e aí eu olhei pro Flávio e falei assim, não, chega, agora quem vai brigar somos nós dois. Vamos começar nós dois a brigar? Porque eles vão escutar. Aí nós dois começamos a brigar. Aí eles dois pararam, olharam e falaram, ai gente, para, não combina com vocês. Pode parar. A gente começou a rir, porque eles nunca viram isso. Nunca perceberam uma palavra de desconforto, de desprestígio, nenhum tipo de xingamento. Foi uma opção de casamento, né? Nenhum desrespeito, nenhum falar mais alto. É a caminhada que eu quero. Eu quero chegar em casa e estar em paz. E a vida me possibilitou isso. Olha, a estrada. A ponto dos meus filhos acharem que interessante isso. Esse jeito aí de vocês é diferente. Não estou dizendo que eu sou melhor ou pior. Eu estou dizendo que eu tive uma escolha na estrada. Que foi difícil de manter, mas a gente combinou que a gente vai manter assim. Eu quero chegar em casa feliz da vida todos os dias. Eu quero voltar para casa. Não é não? Olha que delícia. A minha casa faz parte da minha estrada. Então, gente, olha, fica aí a responsabilidade. Jesus caminha com você a estrada, mas ele não vai caminhar por você. Aquela pegadas na areia que caminha, né, te carrega, eu também acho que tem hora que ele tem vontade de carregar. Ele diz, não, vou carregar agora. Mas eu acho que tem hora que ele até senta e chora com a gente, né? Ou ele olha para mim e fala, Mauricéia, não. Igual ele olha para Pedro. Pedro fala umas besteiras naqueles caminhos com eles. Então, gente, neste domingo gostoso, onde a gente se encontra numa possibilidade de reflexão, a doutrina espírita nos permite isso, essas reuniões públicas, onde tem gente que vem aqui na frente, pode falar umas besteiras ou não, né? Depois o meu brinco bate comigo, não me chama nunca mais, eu falo. Mas a gente tem essa oportunidade de ver o que o outro pensa um pouco. Eu gosto de escutar. Eu escuto todos os dias palestras, todos. Agora tem uma de Ana Montesi, eu acho que é do Rio de Janeiro, uma psicóloga. Ela é maravilhosa as palestras delas. Linda, linda a história de vida dela. A Maíse, o Divaldo. Eu escuto todos eles e aquelas histórias. Então a doutrina espírita nos permite, eu acho que com esses momentos que a gente está aqui, de reflexão, pensar um pouco, não é? Ter essa possibilidade de escutar diferentes pessoas falando diferentes formas de ver. Isso nos permite abrir o nosso coração, o nosso caminho. Então, eu espero que nesta manhã, com essa reflexão, eu tenha contribuído de alguma maneira. Comigo foi muito bom ter lido isso aqui várias vezes, né? Espero ter contribuído com um pouquinho de reflexão sobre que estrada, que caminho a gente está caminhando, tá? Fica a tarefa de casa. Como sempre, eu gosto de dar tarefa. Ninguém sai da aula sem tarefa. A tarefa é ler Momento Espírita. Pode ler esse aqui mesmo. Se você não quiser ler esse, tem centenas de. Leia hoje à noite. Escolha uma. Se você não está lendo, às vezes tem problema de visão, né? Tem o áudio também. Escute. Escutar é legal também, porque ele é muito bem produzido. E pensa no que aquela mensagem pode trazer para você. Então, é uma escolha de caminho e de estrada. Igual quando a gente entra no carro e escolhe o rádio. Então, onde é que vai estar a sintonia do seu rádio hoje? Tá bom? E a gente se encontra 00:15 do lado de lá, que a gente não dorme, a gente desdobra e a gente continua a trabalhar juntos para poder aprender um pouco sobre os nossos caminhos. Uma semana abençoada a todos, que a gente consiga enxergar durante essa semana que nós estamos caminhando para frente. As pessoas estão caminhando do nosso lado.
Alguns passam pela gente rapidamente, outros param para conversar, outros olham nos seus olhos. Então que a gente tenha a percepção e a sensibilidade de aproveitar o caminho. Que assim seja.